Olá, eu vou te ajudar a se tornar um programador profissional e vou te mostrar como sair do absoluto zero em programação até conseguir o seu primeiro emprego ou seu primeiro cliente como freelancer. Aqui, esse daqui foi o resultado da nossa última aula. A gente aprendeu sobre arrays e, além disso, a gente incluiu esse novo campo no formulário, que é para receber a URL da imagem. E na aula de hoje, a gente vai continuar trabalhando aqui. Logo depois do usuário clicar em salvar, a gente vai ter duas ações, que a primeira vai ser limpar o formulário, caso ele queira salvar de novo. E vamos supor que ele vem aqui, fecha e clica em novo. Tá vindo com os dados da última pessoa, isso não é legal, porque senão ele vai ter que vir aqui, colocar Felipe, apagar a imagem, apagar a data de nascimento, sendo que a gente pode fazer isso para ele, e além disso a gente vai fechar o modal automaticamente. Então aqui no nosso JavaScript, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser vir aqui, criar um método chamado clearFormData. Mas falar bem assim, Jonathan, pô, tu cria método para tudo. Sim, galera, o ideal é você criar método para tudo, para a tua aplicação ficar o mais organizado possível, e além disso, quando você cria um método, você consegue reutilizar ele. Então, eu posso vir aqui, por exemplo, e chamar um clear form data uma vez, duas vezes, três vezes, 10 vezes. Essa é outra das vantagens dos métodos, porque eles são reutilizáveis. Não esse daqui, porque a gente só está trabalhando numa coisa, mas se fosse uma aplicação maior, a gente faria ele de uma forma que seria possível ele limpar qualquer formulário, mas nesse caso ele vai limpar só o nosso mesmo. Primeira coisa que a gente vai fazer vai ser pegar o nosso formulário aqui. A gente vai colar ele aqui nesse Clear Form Data. E para limpar um formulário no JavaScript é muito simples, chega a ser hilário. Basta você pegar o objeto do formulário e chamar o método reset. Só isso já é o suficiente para limpar. O que a gente vai fazer? Vamos copiar o nome desse método. Vamos colocar ele logo depois de chamar esse método addDataToArray. Então, se o formulário for válido, ele vai adicionar a data ao array e depois vai limpar o formulário. Bora testar. Jonathan Jorge Silva de Mello, URL da imagem. Vou pôr qualquer coisa. Coloquei. 25/4/1994. Me lembrar com antecedência. Salvei. Vocês viram que logo ao clicar em salvar ele já limpou os dados. Foi tão rápido que eu nem sei se vocês perceberam. Mandei salvar, já limpou tudo. E, além de limpar o dado, a gente vai pegar esse nosso modal e vai desaparecer com ele. Isso também é bem simples. A gente vai vir aqui e vai criar um método chamado function hide modal. Eu vou vir aqui e vou pegar o ID do nosso modal, que é esse manager register. Vou vir aqui, vou criar uma variável para ele, var modal é igual document.getElementById. Coloquei o ID do modal. A gente vai pegar o nosso modal. Vamos supor que eu não soubesse como ocultar o modal do Twitter Bootstrap com JavaScript. O que eu faria? Hide modal Twitter Bootstrap JavaScript. Close Bootstrap modal. Bora ver. Basta pegar o modal, chamar o modal e dar um toggle. Mas aqui ele está pegando esse modal com jQuery. Bora ver se vai dar certo com o JavaScript. Vim aqui, peguei ele com ID modal.modal.hide. Bora ver. Nome. Ah, galera, a gente esqueceu de chamar a gente esqueceu de chamar esse método. Eu vou chamar esse método antes do clear form data, que ele pode ocultar antes de limpar. Bora ver se agora vai. Salvar. Modal.modal is not a function. Nesse caso, que a gente está utilizando o Twitter Bootstrap e, por padrão, a gente é obrigado a utilizar o jQuery, a gente pode vir bem aqui e fazer isso, ó, cifrão, e aqui dentro colocar um hashtag para ele pegar pelo ID do jQuery, e aqui embaixo dar o hide. Bora testar agora. Agora ele ocultou. Por que a gente teve que utilizar dessa forma aqui? Porque como esse componente do modal, ele está utilizando jQuery, provavelmente ele só vai funcionar se a gente chamar ele com jQuery, porque aí ele vai ter todos os métodos e todos os atributos que o jQuery fornece a ele. Então, nesse caso, não teria como com JavaScript. Talvez teria, eu poderia vir aqui, eu poderia apagar o elemento da tela, etc., ocultar ele, tipo fazendo um gato. Não tem porquê, seria besteira, então é melhor a gente utilizar da forma correta, que é esse daqui. Beleza, agora a gente já está limpando o formulário e está
ocultando modal, tanto que se eu vim aqui, o formulário tá limpinho, novinho. Vim aqui, Jonathan Jorge, URL da imagem. Tantã. Perfeito. Tanto que a nossa lista de usuários já tem 2 itens lá, que são esses que a gente acabou de adicionar. Uma coisa que eu vou querer fazer, antes de antes de escrever os itens na tela, vai ser colocar alguns estilos, colocar algumas animações nesse formulário, porque se o cara hoje vem bem aqui, tenta enviar o formulário sem validar, ele só aparece formulário inválido, mas eu não acho legal. O que eu vou querer fazer? Eu vou querer pegar esse input, vou querer mexer ele, ou pular com ele, não sei. Vou pensar. Se você quisesse fazer isso, como é que você faria nesse caso, se você não soubesse? Você viria aqui na internet, ó, how to shake. Shake é esse ato de tremer a input CSS. Shake input boxes. A gente vai ver qual o código CSS para fazer um input balançar. Ah, olha só que legal, galera. Então, quando o cara tentava enviar um formulário, a gente vai pegar e vai colocar esse efeito de shake nele. Esse site se chama CodePen e ele foi criado para galera colocar código para mandar para outras pessoas conseguirem testar. Vamos supor que vocês queiram copiar o código do CodePen ao invés de copiar da minha tela. Aí vocês viriam aqui, clicariam aqui e clicariam em View Complete CSS. Teria que clicar ali antes. Bora ver se está funcionando. Tá. O que a gente precisa copiar? Daqui eu preciso copiar esse keyframes shake, que esse keyframes é a animação em si. Então vou vir bem aqui. Agora eu vou vir no CRUD Happy Birthday e vou colar aqui. Você tem 2 opções, você pode copiar ele da tela agora, basta tu travar o vídeo e copiar, que tá vendo que é bem curtinho, o código é pequeno. E outra opção é tu abrir o site de CodePen e clicar em View Complete CSS também e fazer a mesma coisa. Agora eu vou vir aqui e vou copiar esse WebKit Keyframes. E aqui é o lugar onde ele está ativando a animação. Então, o que ele está falando? Ele está falando que ele está falando que todo input que tiver a classe erro, que esteja dentro de algum container que tenha a classe form, ele vai pegar e vai ativar essa animação, Web Animation Shake, que é essa animação que a gente criou, e aqui está o quanto ela vai durar, então a gente só precisa desse código. Então, vim aqui, ó, salvei. Bora ver se o nosso form tem a classe form. Espera aí, rapidão. Aqui no nosso formulário, a primeira coisa que a gente vai fazer vai vir aqui e adicionar uma classe chamada form. Por quê? Eu só estou fazendo isso para não ter que editar lá em cima, mas você também só poderia vir aqui e excluir esse form, mas não tem porquê. E bora ver se o nosso input... Ah não, o input está certo, porque não é classe, é o elemento. E aqui erro. Beleza? Agora o que a gente vai fazer? Sempre que o usuário clicar, a gente vai ter que verificar input por input. E se esse input não estiver correto, a gente vai ter que adicionar a classe erro nele. Agora a gente vai lá no nosso CRUD Happy Birthday. Lá no Validate Form, a gente vai ter que desmembrar isso daqui e deixar separado. Então vou vir bem aqui. Vou copiar todo esse if. Vou colar aqui. Aí vou excluir todos os outros parâmetros. Deixar só o primeiro. Nesse caso a gente vai ter que mudar algumas coisas, galera. Porque ao invés de passar somente o valor do input aqui, a gente vai ter que passar os inputs. Que vai ser mais fácil trabalhar aqui, senão eu teria que pegar o input de novo. Então o que eu faço? Eu vou lá no lugar que está chamando Validate Form Data. E ao invés de armazenar o valor nas variáveis, a gente vai armazenar o elemento todo. E nesse caso é o objeto do input. Ó, birthday. Estou apagando o ponto value de todos. O remember a gente pode deixar ele, porque a gente não vai precisar fazer nada nele. Aí aqui no Validate Form, agora ao invés de passar o valor, a gente está passando o objeto que capturamos do formulário. Agora vamos lá. Vou no Validate Form de novo. Aqui, como a gente não está mais pegando o valor direto, a gente tem que pôr ponto value e depois o ponto length em todos. Ponto value e ponto value.
Beleza. Agora eu vou pegar esse name parameter, vou dar um ponto class list, que é para pegar todas as classes desse elemento no JavaScript, e dar um add, que é para adicionar uma nova classe, e essa classe vai ser erro, o nome dela. Bora ver se vai funcionar. Deixei vazio, mandei salvar, formulário inválido. Viu que ele fez o input tremer? Aí ele deu um alerta e fez o input tremer. Eu vou explicar de novo o que a gente fez. Antes, a gente estava passando um valor direto, que era assim, ó, ponto value. Quando eu passava isso, ele só passava o texto. Vamos supor que lá tivesse Jonathan, então ele passaria Jonathan. Agora que a gente mudou, ele não está passando mais o valor em si. Ele está passando todo o objeto, e esse objeto tem vários métodos e atributos que o JavaScript ele fornece para a gente. Aí por isso que agora foi possível, através desses atributos, eu pegar o elemento, o objeto name, pegar o class list, que é a lista de classes que ele tem, que isso aqui é o JavaScript que está fornecendo para a gente, e depois adicionar uma nova classe para essa lista. E o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a mesma coisa para os outros elementos. Então vou vir aqui, vou apagar esse name parameter. Por quê? Porque a gente já tratou aqui em cima. Vou duplicar esse if. Eu vou apagar essa outra opção. E se o birthday parameter, se o valor dele for igual a 0, se ele estiver vazio, eu vou copiar esse maluquinho, vou vir aqui. A única coisa que a gente tem que fazer é substituir de birthday parameter. A única coisa que a gente tem que fazer é substituir de name parameter para birthday parameter, porque name é o de cima. Aí aqui no de baixo é a mesma coisa. Vou apagar o URL parameter. Vim aqui, colei o class list. Uma coisa que você tem que prestar muita atenção é sobre o camel case, que é aquilo que eu expliquei, de começar com letra minúscula, depois ficar com letra maiúscula a cada palavra, porque no JavaScript faz diferença, é importante. Então vamos supor que eu vim essa aqui, e ao invés de colocar class e list com L maiúsculo, eu tivesse feito isso, ó, class list, o L minúsculo. Olha o que aconteceria. Eu vim aqui no console, que mostra os erros. Novo, mandei salvar. Ele deu um erro falando, ó, cannot read property add of undefined, porque ele não achou esse método, ele não achou esse array. Por isso que vocês têm que prestar muita atenção nisso, para sempre escrever direitinho. O que a gente vai fazer agora? Ó, mandei salvar. Formulário inválido. Ele fez os campos tremerem. Primeira coisa que a gente vai fazer vai ser apagar esse formulário inválido, que é um saco. Ninguém gosta de alerta, isso daí é tipo evidente, porque alerta é muito chato. Bloqueia a tela, você tem que clicar. Então vim aqui, cliquei, tremei os inputs, achei legal, gostei desse efeito. Então, galera, uma coisa que a gente vai ter que fazer também vai ser sempre limpar o erro do formulário, porque você está vendo que só de ter vindo errado uma vez, agora sempre que eu abro ele já está com erro e está dando os inputs. Por quê? Porque a gente adicionou a classe, mas ela não vai sair sozinha, ela só vai sair se a gente remover ela. Uma coisa que a gente pode fazer também aqui é colocar um set timeout. O que seria um set timeout? Ele é como se fosse um gatilho e a gente consegue falar bem assim, olha cara, eu tenho um método aqui, mas eu só quero que você execute ele daqui 5 segundos. Aí é isso que o set timeout faz. Por quê? Eu vou pegar, vou mostrar essa mensagem de erro, porém 2 segundos depois eu já vou excluir elas. Aí se o usuário colocar de novo e errar, aí tudo bem, vai estar excluído. Então vou vir aqui, vou escrever set timeout. Esse set timeout ele é bem simples. Aqui dentro a gente coloca uma função, que é o primeiro parâmetro dele. Ele recebe uma função. E aqui a gente coloca em milissegundos quanto tempo ele vai esperar para executar esse código aqui dentro. Eu vou colocar 3.000, que são 3 segundos, 3.000 milissegundos, que são equivalentes a 3 segundos. Eu vou dar um alert aqui, ó. Vai executar depois de 3 segundos. Ó, então vim aqui, cliquei em novo, e agora eu vou mandar salvar. Ó, não fez nada, não fez nada, não fez nada. Aí depois de 3 segundos ele pegou e deu o alerta aqui, vai executar depois de 3 segundos. É isso que o timeout faz. E o que a gente vai fazer? Já que aqui a gente está adicionando essa classe, depois de 3 segundos a gente vai remover elas. Para não ter esse problema que a gente teve, que é o usuário vir aqui, vamos supor que ele veio,
salvou, fechou, abriu de novo e ainda está aqui ou qualquer coisa do tipo. Ou se ele vinha aqui, preencheu os dados e mandou salvar, mas ainda continua aqui. Então, para a gente não ter problema com isso, eu vou excluir depois de 3 segundos, mas 3 eu acho muito, vou excluir depois de 2. E ao invés de ser o método add, para excluir, a gente utiliza o método remove para excluir uma classe. Eu vou copiar, beleza. Aí aqui eu vou mudar. Já fiz do name, agora eu vou fazer do birthday. Agora eu vou fazer da URL. Bora ver como é que vai ficar. Novo. Mandei salvar. Viu que ele já excluiu a classe depois de 2 segundos. Mandei salvar de novo. Excluiu. Então vim aqui, ó, Jonathan. Mandei salvar. Fechei. Se eu abrir de novo. Prontinho. Muito legal. Então essa foi a aula de hoje, galera. Vocês estão vendo que o nosso projeto ele tá ganhando corpo e ele tá ficando cada vez mais legal. Espero que vocês tenham curtido a aula de hoje. Qualquer dúvida, crítica, cara, só deixa. Aprender programação é uma questão de decisão e persistência. E eu acredito que a decisão vocês já tomaram, porque estão vendo esse vídeo. Porém, vocês precisam persistir, continuar vendo, continuar acompanhando. Qualquer dúvida é só me chamar. Deixa aí seu feedback, fala o que você achou, deixa o like no vídeo. Isso não vai te custar nem 30 segundos, então por que não fazer? Compartilha com seus amigos, compartilha no grupo da tua faculdade, no grupo de estudo que tu tem. Bora pra cima, bora estudar. Qualquer dúvida é só me chamar. Valeu, falou!